Bom, continuando aqui, né, gente? Então, a gente vai estudar essas classes gramaticais dentro daquele texto, a notícia da mais que amada, de Carlos Heitor Coni, que já faz uns 3 aulas atrás que eu coloquei, tá certo? Então, naquele texto, eu vou ler aqui um pouquinho desse texto para vocês lembrarem de qual é o texto que eu estou falando. Deixa eu botar aqui. Ele começa assim: podem não aceitar, mas entre as cartas que recebo, metade pede que eu dê notícias de Mila, minha amiga e companheira, mãe de Titi. Também amiga e companheira. São 2 setters. Setters é uma raça de um cachorro, né? No caso aqui são 2 fêmeas, então são 2 cadelas. Então são 2 setters de pelo ruivo e macio, olhos cor de mel, que todas as manhãs, quando o sol ilumina a pedra nua, que serve de base ao Cristo Redentor, me procuram ainda na cama, como se fosse obrigação minha e delas, afagar e serem afagadas, a mão ainda adormecida e por aí vai. Então, como a gente vai tirar todos os elementos desse texto, eu fiz uma pergunta aí, ó, sobre quem o autor está falando. Então, ele está falando das cadelas dele, né? Então, a gente vai colocar aí já essa resposta, certo? Então, eu vou colocar aqui, cadelas. Para que não tenham dúvida, eu vou colocar assim, cachorras. Não gosto muito de chamar cachorras, porque quando as pessoas brigam e agridem o outro, ficam chamando cachorra. E eu acho que ela, às vezes, ela é mal entendida, né? Então, vamos lá. A classe de palavra que serve para nomear as coisas, os seres e os sentimentos é chamada substantivo, que é o que nós estamos dando uma atençãozinha aqui. Assim como o termo cachorro, todas as palavras que nomeiam as coisas que existem são classificadas como substantivos. Alguns exemplos são amor, chuva, rio, sol, João, Paraíba, Brasil, etc. Então aqui diz assim, ó, volte ao texto e encontre o que se pede. Então, os substantivos que nomeiam as 2, que eu não quis antecipar, as 2 cadelas. Então, quais são os substantivos que vão nomear as 2 cadelas? A gente vai colocar a resposta aqui. Então, o substantivo, deixa eu pegar uma outra cor de lápis. Será que esse laranja vai aparecer? Uma se chama Mila e a outra se chama Titi. Não sei se dá para ver aí. Acho que o melhor é eu trocar. Eu vou trocar por um lápis bem escuro. Mila e Titi. Esses são os nomes delas. Veja bem. Cadelas ou cachorras. Deixa eu colocar aqui o nome cachorras. Os substantivos que nomeiam as cachorras. Então você vai responder. São esses, Mila e Titi. Então veja bem, gente. Cachorra é um substantivo comum. E Mila e Titi, que é o nome de cada uma dessas cachorras, então aqui já é um substantivo próprio. Estão lembradas? Por isso que tem a letra inicial maiúscula. Ó. Agora a gente vai explorar mais substantivos retirados do texto. A cidade onde se passa a história. Não sei se vocês lembram, mas ele fala aí, quando vai passear no Cristo Redentor. Mais abaixo no texto, ele fala na lagoa, que é lagoa com L maiúsculo, é a Lagoa Rodrigo de Freitas. E também ele fala no Arpoador, que é uma praia da cidade do Rio de Janeiro. Então, a cidade onde se passa a história, aí vocês vão colocar Rio de Janeiro. Pronto, agora a gente vai... Aqui a gente estudou um
tipo de substantivo próprio, não foi, ó, letra maiúscula. Aqui é próprio. Então, o substantivo classifica-se assim, impróprio, comum, ele se opõe. Se é próprio, não é comum. Então, por exemplo, tirando do texto, o substantivo comum é cachorro, o substantivo próprio é Mila, certo? Substantivo concreto se opõe a abstrato. Então, o que é um substantivo concreto? Na história, ele vai falar no trem, o trem da central. Aí eu retirei de lá essa palavra. Então, o substantivo trem é um substantivo concreto. Por quê? Porque tanto você toca, como a existência dele é física, é real. E abstrato é porque viagem, serve como esse exemplo, porque uma viagem só existe quando acaba a viagem, desaparece, não existe palpável. E para todo substantivo, a explicação para todo substantivo abstrato é que depende de que alguém faça funcionar aquilo. Então, no sentido de que depende de que alguém vá fazer a viagem para que essa viagem exista. Então, isso é o abstrato. Pronto, então aqui eu vou dar uma paradinha e eu vou fazer um exercíciozinho preparar no formulário para vocês fazerem, tá bom?